Lula recebeu o apoio do PDT, mas Ciro Gomes não esteve presente na reunião que formalizou o apoio. Ainda assim, Lula fez questão de elogiar Ciro e disse que gosta dele de graça. Durante todo o primeiro turno ficou aquela conversa, né? Pô, o Ciro só encolhe, só cai, né? E de fato ele encolheu de 12% na eleição passada para 3% nessa, né? E aí todo mundo sabia que ele jamais poderia estar no segundo turno, né? Porque a campanha também cometeu erros terríveis, etc. e tal. Mas isso já passou. E aí ficou a dúvida assim: o que o Ciro vai fazer no segundo turno e tal? Pois passou algumas horas a partir da apuração e o Ciro Gomes apareceu para dizer: eu vou seguir a decisão do partido. Né? A gente sabe que a decisão do partido é apoiar o Lula. Mas ele não fala, eu vou apoiar o Lula, não diz nada disso. Pelo contrário, diz, né, não vou querer cargo, não vou querer ministério, dá a entender que não vai compor governo nenhum. Vamos ouvir. Meus amigos e minhas amigas, acabamos de realizar uma reunião da Executiva Nacional Ampliada do PDT, em que, por unanimidade, nós tomamos uma decisão. E eu gravo esse vídeo para dizer que acompanho a decisão do meu partido, o PDT. Frente às circunstâncias, é a última saída. Lamento que a trilha democrática tenha se afunilado a tal ponto que reste para os brasileiros duas opções, a meu ver, insatisfatórias. Não acredito que a democracia esteja em risco nesse embate eleitoral, mas sim no seu absoluto fracasso da nossa democracia em construir um ambiente de oportunidades que enfrente a mais massiva crise social e econômica que humilha a esmagadora maioria do nosso povo. Muito bem, ele mencionou ali uma reunião, né? O que essa reunião definiu? Que apoiaria o PT, mas só se três ideias fossem implementadas no futuro, num eventual governo Lula. As 3 ideias: ensino integral, a moda antiga, a moda Brizola, uma reconfiguração do crédito na sociedade brasileira, simplificando, tirar o nome da galera aí do SPC, limpar o nome do pessoal, e, para além disso, um projeto de renda mínima. Acho que o valor estabelecido, sugerido, era de R$1.000, né? Muito bem. 3 ideias, PDT apoia, tal, tudo nas manchetes, tudo nos jornais, todas as informações colocadas. Faltava um evento formal para dizer, estamos juntos no segundo turno, né? Faltava esse evento. Esse evento aconteceu hoje. O Ciro estava lá? Não estava, não foi. Mas foi o Carlos Lupe, que é o presidente do partido do Ciro Gomes, bem do ladinho do Lula. E aí, mesmo com o Ciro ausente, que a Ana depois vai avaliar para a gente se pode ou não ser um gesto assim de falta de cortesia, né? O Lula fez elogios a ele. Vamos ouvir. Não é importante pela quantidade de votos que teve nessas eleições. O PDT é muito importante pela história dele. É muito importante pelo significado dele. E é muito importante porque, independente de uma reunião presidencial, quando chegar nas eleições municipais, a gente vai ver que o PT e o PDT estarão juntos em mais de 500 cidades brasileiras. Ora o PDT candidato a prefeito, o PT vice, ora o PT prefeito, o PDT vice, sabe? Bancada de vereadores comuns. Essa é a história do PDT. E também a história do Ciro, sabe, não é uma história de 3,5% de voto. O Ciro vale muito mais do que isso, é mais importante que isso, significa mais do que isso. E vocês sabem, porque não é a primeira vez que eu falo, que tem 3 políticos no Brasil que eu aprendi a gostar de graça, mesmo quando eles falam coisas contra mim. Um era o Mário Covas, sabe, que era turrão, mas toda vez que ele precisou, o PT apoiou ele. Outro era o Requião, que o Requião era muito turrão, falava muito mal do PT, às vezes ofendia o PT, mas eu gostava do Requião. E sempre que nós podemos, nós apoiamos o Requião. E outro é o Ciro Gomes. Eu conheço bem o Ciro Gomes. Ele foi meu ministro, nós, sabe, almoçamos juntos, bebemos juntos, jogamos bola juntos. Ou seja, o Ciro é uma pessoa, às vezes, pessoalmente, muito diferente do que ele é, sabe, no palco de luta. Eu acho que todos nós, quando estamos disputando uma eleição, às vezes nós fazemos tipo, às vezes nós viramos artistas, às vezes a gente faz coisa que a gente não faz na vida normal. Então eu acho que o PDT e o Ciro valem muito mais do que os votos que tiveram. Vale pela história, pelo compromisso, pela luta, pelas coisas que já fizeram para o Brasil. De forma com o Lupe, que eu estou muito agradecido.
Eu vou ao Rio semana que vem, espero já estar com você e com outro companheiro do PDT, com o companheiro Rodrigo, que foi prefeito de Niterói 2 vezes, que foi candidato agora e teve quase 10% dos votos. Eu espero contar com você e com o Rodrigo no palanque. Se o Rodrigo quiser me ajudar em Niterói, eu ficarei muito grato. Em São Gonçalo, ficarei muito grato. Mas a verdade é que a gente vai estar junto. A gente vai estar junto porque eu acredito piamente que nós vamos ganhar essas eleições. Nós vamos aumentar a diferença e muito. A somatória do meu adversário é o mesmo do mesmo. Ele já está tendo apoio de quem já apoiou ele no primeiro turno. Porque todo mundo sabia que o governador do Rio era bolsonarista, todo mundo sabia que o Tarcísio era brisolista, todo mundo sabia que o Rodrigo era brisolista. Ou seja, ou melhor, bolsonarista. E nós vamos juntar os diferentes para vencer os antagônicos. Por isso, meu caro Rodrigo, se prepare, cuide da voz, porque a semana que vem estaremos na cidade maravilhosa e nas adjacências para ganhar as eleições do Bolsonaro no Rio de Janeiro. Muito bem, está aí a fala do Lula ao receber o apoio já formalizado do PDT, partido de Ciro Gomes. Quero informar a todos os não interessados que daqui onde eu estou eu enxergo meu varal e um jacu pousou no meu lençol, estava no varal e onde ele pousa, ele suja. Mas é um jacu, Ana, eles estão de agora volta. vai no Google e vê o tamanho de um jacu para você ver. Ana, tá contigo. Veja pelo lado bom, os jacus estão de volta. Desculpa, conversa totalmente particular. Voltando para o ponto. Discurso do Lula a respeito do amor de graça, do gostar de graça de alguns políticos, especialmente do Ciro. Você tinha dito que queria saber o que eu acho da ausência do Ciro, né? Continuo achando que simbolicamente o Ciro sairia muito mais forte, fazendo um gesto, né, de apoio, um gesto de, sabe, é um gesto de grandeza, um gesto de respeito, né, por quem o derrotou nas urnas, e sairia maior, sairia com simpatia, sairia com apoio e construiria um futuro mais sólido para ele. Mas, acima de tudo, o que me interessa, né, é que todos nós sairíamos mais fortes e com um futuro mais sólido também. Então, por esse motivo, eu ainda acho que ele deveria ir. Fico razoavelmente satisfeita por ele, pelo menos, indicar que acompanha a posição do partido, o partido com muito mais clareza. Claro, não tinha como ser diferente, porque, assim como o Lula apontou no discurso, a proximidade e a conversa entre o PDT e o PT funciona ao longo da história, né? Não há uma equivalência, não há uma... Né, os dois partidos certamente não concordam em muitos pontos, mas eles sempre tiveram uma relação de diálogo, e por isso faz muito sentido que o PDT apoie o Lula, né, de uma forma um pouco mais clara. No caso do Ciro, aí ele tem as suas razões pessoais, ele prefere se manter dessa forma. Mas enquanto o Ciro faz a sua escolha pessoal, o Lula também faz a sua escolha, que aí, além de pessoal, ou melhor, mais do que pessoal, é uma escolha política de não levar para o lado pessoal, é isso, e de dizer, olha, né, eu gosto de você de graça, eu vou continuar aí do seu lado, estamos aí, que é uma postura política, e é uma postura política que por sua vez, desculpa, aí sim resulta em uma solidez, porque
permanecem pontes, permanecem aberturas para laços, permanece abertura para o diálogo, né? É sempre melhor do que queimar a ponte, chutar tudo para o alto e dizer se não for do meu jeito, não é. Então, acho legal que, assim, eu tô tentando ver, é meio poliana isso, eu tô tentando ver pelo lado positivo. Estamos melhores do que estávamos em 2018 nesta relação, tá? Há uma chance, podemos melhorar aí alguns pontos, algumas coisas, mas já estamos melhores. Fico contente que eu noto que há elementos aí, há pessoas nesta complicada relação que estão dispostos a estabelecer uma ponte. Torço ainda para que... Eu sou muito iludida. Torço para que no futuro ainda seja possível um diálogo. Eu ainda gostaria de ver um aperto de mão mais solidário entre Ciro e Lula, e especialmente entre aquilo que a gente se acostumou a chamar de o campo progressista, porque senão, a gente tá ferrado, tá? Pensem nisso. Teus palpites, às vezes, eles se confirmam, né? Só com sim ou não, rapidão, me ajuda. Ó. Nós vamos ver só um tweet do Ciro Gomes dizendo assim, vote no Lula? Não. Com a palavra Lula? Não. Não? Não. Ciro Gomes no palanque do Lula? Não. Então tá bom. Mas hoje eu acordei poliana. Veremos Ciro Gomes em Paris? Eu acho que não. Tá bom. Tá bom. Já é melhor que 2018. Olha pelo lado bom. Vamos lá, para o próximo tópico. Positivo. Gostamos das pessoas de graça. Estamos juntos. Pior que aquela ali do Lula parece conversa mole, mas ele disse a mesma coisa com a mesma lista numa entrevista que ele deu pra gente aqui, em 2020. Já se vão 2 anos, né? É verdade. Eu lembro, eu não ia esquecer ele falar do Requião, porque eu passei muito tempo da minha vida cobrindo o governo e atividade política do grupo do Requião. Eu não ia esquecer isso. E ele falou do Requião aí no Paraná, eu gosto de graça, tal. Verdade. Eu sabia Aliás, que o eu tinha Ciro ouvido diz essa a mesma frase coisa sobre o Requião também. Sobre o Requião. Né? Eu sabia que eu tinha ouvido essa declaração. O Requião declaração. é o cara que podia botar os dois para conversar. É verdade. Ô, Requião. Faltou dizer isso pro Requião quando ele passou aqui. Puta, perdemos essa chance, hein? Requião, se você estiver ouvindo, fica aí uma ideia. Faz a interlocução lá, governador. O Requião tem... Aí, uma coisa minha, assim, eu acho que o Requião tem muito a contribuir para a política ainda, ele, né, não se elegeu no governo aqui. Eu acho que essa contribuição tá quicando, hein? Essa contribuição tá quicando, assim, tá no ponto para acontecer. E realmente, eu lembrava que o Lula já tinha falado isso sobre o Requião, não lembrava onde, era na entrevista pra gente.